eu acredito muito nesse potencial transformador que é viver um outro lugar, mas acredito que a questão seja justamente viver um lugar, vivenciar um lugar, não seja passar, tirar fotos e ir embora. Que é isso, tipo um safari, vou. Exatamente. Olha, nossa, tipo, e volta, Exato. tipo, fim, acabou, tudo igual, nada mudou. Viajar sempre foi algo muito transformador, sabe? Que me deu possibilidade de abertura. Poderosíssimo de transformação pessoal. Assim. É até o subtítulo daí, experiências que transformam. Sim. E eu acredito muito nisso, quando você tá num lugar que não é o teu, muda os esquemas e em vários sentidos, até mudar o idioma, eu acho que ajuda a abrir novas perspectivas, a abrir novos olhares. Esse é o melhor e o pior episódio que você vai assistir do podcast Italiano nel Mundo. Por quê? Porque é o mais improvisado e possivelmente um dos mais sinceros. Não que os outros não sejam sinceros, mas esse foi o mais improvisado. Por que não fazer isso? Por que não ajudá-la a se apropriar do próprio bairro? Exato. Apresenta pra gente o bairro. Onde a gente está? Bom, boa tarde. Tchau, ragazzi. Tchau a tutti. Eu sou o Rafa, ela é a Ludo. Se vocês não viram os outros episódios, recomendo que vocês vejam. É a melhor mediadora que você pode encontrar que vai te ajudar a reconhecer sua cidadania italiana na Itália, na Sardenha, um paraíso à parte. Recomendo você usar o Google pra você ver que paraíso que é. E eu não vou falar que eu sou a melhor pessoa, mas enfim, você pode... eu falo. Me descreva. Te apresentar. Uau, uma inversão. Eu não esperava isso, viu? Realmente é um improviso. O podcast mais improvisado dessa série. Bom, ele é o Rafa, o fundador de Italiani nel Mundo, um projeto muito legal que ajuda você a reconhecer a tua cidadania italiana. Como? Através de assessoria, através de um guia fantástico, cheio de contribuições que ela revisou também. Exato, que muitos profissionais revisaram e concordamos que está fantástico. Tem gente que reconheceu a cidadania com a ajuda do livro ou com a ajuda do Andiamo, que é o grupo de acompanhamento. Fica a seu critério. Reconhecer, você reconhece, de alguma forma ou de outra. Seja inclusive contratando serviços físicos ou sem contratar nada, porque o reconhecimento é um procedimento público. Mas enfim. Bom, e eu sou Ludovica Lado, sou a fundadora de Imersão Cultural, que é um projeto que também trabalha com cidadania italiana, com a ideia de juntar a cidadania italiana à possibilidade de fazer uma experiência de conexão no território italiano e sardo. E sou de Cagliari, desse bairro aqui que estamos agora. Nasci e cresci 2 ruas para baixo. Esse bairro se chama Villa Nova, o bairro mais legal da cidade de Cagliari, um dos 4 bairros da cidade de Cagliari. E de fato se chama, parece uma vilazinha, né? De fato se chama Villa Nova, porque era o bairro do pessoal de campo, dos campesinos, dos agricultores que mudavam para a cidade. Então ainda tem essa cara um pouco de vila. É bem bonitinho, enfim. A gente tentou trazer isso para vocês. Enfim, comentem inclusive se vocês acharam bonitinho ou não. Eu acho muito lindo aqui. Enfim, já não é a primeira vez que eu estou nesse bairro, então eu sou suspeito de falar. A ideia hoje, no improviso, é falar um pouco sobre do porquê morar fora. Por que você quer reconhecer a sua cidadania italiana? Possivelmente, se você caiu nesse vídeo, é porque você tem a ideia de se utilizar do seu reconhecimento como um meio, como um instrumento para viabilizar um projeto maior, possivelmente de mudar de vida, de morar fora, de testar algo diferente. E a nossa ideia é dialogar um pouco sobre isso, porque eu fiz o caminho de reconhecer minha cidadania e auxilio os descendentes a reconhecer a cidadania para mudar de fato a sua vida, morar fora. Acho que a maior parte do meu público reconhece a cidadania por isso, ou pensando no filho para morar fora. E a Ludovica fez o caminho inverso. E a gente vai falar sobre isso um pouco, mas espera que tá passando carro. Tchau. Lá vamos nós. Ok. Cameraman. Cameraman, agora é a sua vez. Encaixa tudo no lugar. Pronto? Voltamos. Agora que passou o primeiro carro, talvez passem mais, mas você viu que é um bairro calmo, que demorou muito tempo para passar um carro aqui. E aí minha ideia era discutir um pouco sobre o morar fora, porque eu escolhi morar fora
E ela também escolheu morar fora. Você não morou sua vida inteira aqui porque você morou quantos anos no Brasil? Morei 3 anos e meio no Brasil. Acho que foi por isso que deu match no nosso trabalho, porque a gente teve mais ou menos a mesma trajetória, só que ao revés. Ao revés. Exato. Tipo, eu fui estudar na Espanha, eu fiz Erasmus Ciências Sem Fronteiras, enfim, tipo, no sul da Espanha. Você também fez, só que você fez em Madrid. Sim, né? eu fiz Erasmus em Madrid. E depois E já isso foi mordida. foi o que me deu o input pra... Gostei de morar fora, Tá. não vou voltar, E aí- pelo menos aí- por uns anos. Aí, a primeira pergunta, eu tô colando. Por que morar fora? Por que você quis morar fora? Por que você quis fazer o Erasmus? Bom, eu sempre gostei muito de viajar. Assim que pude viajar, começar a viajar, sempre dei umas escapadas. Mas digamos pela assim. ilha ou fora? Não, fora. Fora. Sim. A Sardenha é uma ilha, a gente viajei, tá numa claro, ilha. Com a minha família, de criança, adolescente. E final de adolescência, assim que pude, comecei a viajar, conhecer novos lugares. Isso é algo que eu gosto muito. Claro, tipo, comecei de lugares que para mim eram mais próximos. Então, Espanha, França, Inglaterra. E isso me deu uma vontade de experimentar mais, de conhecer mais. Para mim, assim, ó, mudar de lugar, mudar de país me dá uma adrenalina muito grande. Tem toda essa Era isso que eu questão ia te de... perguntar. Por que você gosta de viajar? Foi o começo de tudo isso. É só adrenalina? Ou... Não, é a adrenalina no sentido de vivenciar um lugar novo, de vivenciar uma nova realidade, de como eu me sinto ao descobrir uma nova realidade, um novo idioma, tudo isso eu acho que, enfim, dá muitos cliques, sabe, de como você vive, como poderia viver, o que pode alterar da sua vida no sentido de pegar coisas do lugar em que você tá. Foi uma paixão desde sempre, tipo, experimentar novas realidades. Eu acho que a minha família também me deu como educação, criação, uma abertura para novas coisas, novas culturas. Então sempre foi uma ideia. Aqui tem um programa que se chama Erasmus. E no Brasil de foi um estudo pouco do fora. Ciências Sem Fronteiras. Não sei se você fez ou não fez Ciências Sem Fronteiras, já escutou falar, mas era um programa do governo federal de intercâmbio de estudo. Eu fiz uma versão na Universidade de São Paulo, que era no estado de São Paulo, mas a proposta era a mesma. Que é mais ou menos a ideia do Erasmus. Sim. Né? Então, enfim, na universidade aproveitei da primeira oportunidade para poder efetivamente morar fora, que foi o Erasmus em Madrid. E foi uma grande chacoalhada, porque foi uma experiência muito boa, que me deu a possibilidade de conhecer muitas pessoas, muitas coisas diferentes, de experimentar. Claro, eu já falava um pouco de inglês, não era a primeira vez que eu estava me relacionando com um idioma estrangeiro, mas sim foi a primeira vez que me relacionei com isso no dia a dia. E foi uma experiência tão boa, tão rica, tão adrenalínica também, de não quero voltar, sabe? Tipo, melhor quero voltar para finalizar os meus estudos e viajar de novo. Tá. E na Itália tinha um outro programa que se chama Servizio Civile all'Estero. São uma espécie de estágios em muitas áreas, ambiental, socioeducativo, social, enfim. E você escolhe um projeto, um lugar e faz uma entrevista para se cadastrar, para ser contratado, entre aspas, para esse projeto. E o Brasil não estava nos meus planos, foi um acidente de percurso, entre aspas, porque eu falava espanhol bem, já tinha feito Erasmus na Espanha, minha ideia era ir ou para Argentina ou para Peru. A associação com a qual eu acabei fazendo esse projeto, ele tinha 2 projetos, um no Peru e um no Brasil. E eu já tinha ido um mês de férias no Brasil. Então, falava um pouco de português, muito básico, muito rudimental, assim. Tipo, Rudimentar. muito, como você diria, muito gringo, mas eu falava um pouco, entendia e falava um pouco. E quando eu fui apresentar a minha candidatura para o projeto no Peru, eu conversei com o presidente e ele me falou, mas você fala português, talvez... Fala muito bem português. Não, ele não falava português, então por isso ele falou, você fala português, dá pra ver que ele não falava mesmo. E aí ele te sugeriu pro E Brasil? enfim, ele Vai pro Brasil, comentou menina. isso, você fala português, então olha, tem muitas menos pessoas que se candidatam para o Brasil porque não falam português. No Peru você vai concorrer com 100 pessoas para 2 vagas e no Brasil provavelmente com 3 vezes menos isso. Então me convenceu, o meu objetivo de fato era ir para a Sul-América, porque eu lia muito autor sul-americano. Novo carro, Vila Nova está muito animada hoje. Sexta? Não, pior nem é sexta, né? Vou até ficar com a cadeira assim, tirando. Dale la briffato,
No, è benissimo, perché fa parte, poi lo improvviso. Ciao. Italiano é improviso também? Adesso basta, o próximo Não, o próximo não vai passar. Esatto. Vai fazer que nem o Gandalf. You shall not pass. Ah, viu? Mas é isso. Quê? Tá, ele falou, se tivesse visto, deixa eu controlar. Eu vou falar que nem, vou fazer que nem o Gandalf agora, tipo, eu vou bater o cajado aqui e vai falar You shall not pass. Então eu acabei concorrendo para o Brasil porque falava português. O meu objetivo sempre foi o Sul-América. Eu sempre tive muita vontade de conhecer o Sul-América, lia muito escritor sul-americano, adorava, assim, adoro ainda. Marques, Borges, Cortázar, Porque você é formada em letras. Interessante. Então, assim, como gostava muito da literatura sul-americana, gostava muito da música, na minha casa se escutava muita música sul-americana, mais de língua espanhola, mas cresci com esse imaginário do mundo latino-americano, sul-americano e queria viver lá por um tempo. Então, o objetivo era isso. O Brasil não estava nos meus planos porque eu tinha muito mais conhecimento da parte espanhola do Sul-América do que no Brasil, mas pensei, pode estar também. E fui parar no sul do Brasil e lá começou a aventura, porque depois de um ano decidi me dar mais um tempo para procurar trabalho. Acabei encontrando muito rápido numa escola entre os vários idiomas se ensinava italiano, trabalhei como professora de italiano e de lá começou a aventura ITA também, porque esatto, ensinando italiano, entrei em contato com a comunidade italiana no Brasil, da qual eu não fazia a menor ideia, vou ser sincera, tipo, para mim foi uma grande surpresa ver a quantidade de brasileiros de origem italiana. Aí quando voltei aqui, voltei com essa ideia de seguir com o que eu tinha começado. Então, criar um projeto que me mantivesse em contato com as pessoas que tinham conhecido lá e com essa ideia de criar esse link entre o que mais os italo-descendentes vinham fazer aqui, vinham procurar aqui, que era a cidadania, mas dando também a possibilidade que é exatamente que a viagem te dá. Sim, exatamente. E para mim, viajar, voltando à tua primeira pergunta, sempre foi algo muito transformador, sabe? Que me deu possibilidade de abertura. Poderosíssimo de transformação pessoal. Assim. É até o subtítulo daí, experiências que transformam. Sim. E eu acredito muito nisso, quando você está num lugar que não é o teu, muda os esquemas e em vários sentidos, até mudar o idioma, eu acho que ajuda a abrir novas perspectivas, a abrir novos olhares. Você ressignifica as coisas, assim, a forma como você vê e dá como certo, como é assim que se vive, é assim a melhor forma, é assim o melhor jeito. E tipo, quando você vive de outro jeito, que viajar e morar de fato em lugares diferentes, e não viajar com o seu livro de regras e costumes no bolso, fazer tipo savana enquanto viaja, seja pra onde for, né? Tipo, você vai e volta do mesmo jeito que você foi. Eu acho que engrandece muito, assim. É uma das coisas que me engrandece até hoje, assim. Sim. E eu pretendo continuar engrandecendo-me dessa forma, assim. Sim, absolutamente. Enfim, é muito transformador, é muito... Sem que isso seja... Sem que tenha necessariamente é melhor ou melhor. Eu acredito muito nisso. Nesse sentido, a gente sentiu coisas muito parecidas, apesar de ter feito o caminho no sentido oposto. Então, acho que o sair do teu lugar, vivenciar novas coisas, vivenciar novas perspectivas, abre a possibilidade que você... Assim, começa como você falou, né? Não necessariamente tem que ser assim. Eu posso ver o que manter na bagagem, o que não, o que mudar, o que cambiar. Escolher. Tem muitos insights, muitas inspirações, muitos cliques que chegam disso, né? Eu acredito muito nesse potencial transformador que é viver um outro lugar, mas acredito que a questão seja justamente viver um lugar, vivenciar um lugar, não seja passar, tirar fotos e ir embora. Que é isso, tipo um safari, vou, exatamente. Olha, nossa, tipo, e volta, tipo, fim, acabou, tudo igual, nada mudou. E não, você pode
aprender muito, né? Extrair e extrair, acho que no sentido absorver, assim. Entra em contato com outros tipos de roupas, assim, e aí o seu armário, a possibilidade do seu armário cresce. E aí você pega só o que te serve, só o que você acha mais interessante. O que você não acha interessante, tudo bem, mas você sabe que aquilo existe. Então, quanto mais você viaja, mais você vê outras possibilidades de se vestir, que na realidade é se vestir a você mesmo, tipo, é você enquanto indivíduo, você pode se ressignificar, aprender coisas. Eu tenho coisas que eu gosto que eu aprendi enquanto eu morava na Espanha, eu tenho coisas que eu gosto que eu aprendi morando na Catalunha, eu tenho coisas que eu gosto de quando eu morei na Itália, coisas que eu gosto e que eu ainda faço de quando eu viajei pela América do Sul. E isso é engrandecedor, extremamente, tipo... eu me sinto crescendo, né, enquanto pessoa, eu me sinto ao mesmo tempo mais humilde dos porquês eu viajo e porque eu incentivo também os ragazzi a fazerem esse movimento, né. Sim. Para mim, sair do meu lugar, vivenciar uma outra realidade, com tudo que isso traz, foi muito transformadora. Sim. E a ideia do Projeto ITA foi justamente isso, ok? Como propor esse tipo de transformação. Exatamente, como propor a mesma coisa e ainda por cima propor por um público que é feito pela maioria de italo-descendentes. Então, ok, muitos estão aqui para o reconhecimento da cidadania, e com certeza é uma etapa muito importante, até porque viabiliza através diversas de questões coisas, burocráticas, exato, a possibilidade de estar aqui por um tempo longo. Mas se você está aqui por um tempo, num lugar em que está reconhecendo a cidadania, a gente pode aproveitar desse tempo para criar... Porque é um pedaço da sua vida. Exatamente, para criar uma relação com o território, então conhecer o território mais profundamente, nas suas entrelinhas, e o que a gente tenta trazer, além do suporte burocrático, é justamente isso, olhares, perspectivas. E às vezes são coisas pequenas, na minha opinião, que a gente nem entende que sejam, né, quanto movimentam, mas às vezes até provar uma comida nova, ver como se faz uma coisa, né, tipo, colocar as mãos na massa. Ver como as pessoas interagem, como é a arquitetura, como o espaço é construído. Eu sou geógrafo de formação, então eu observo muito isso, né, quando você está em lugares distintos, a arquitetura é diferente, a urbanização é diferente, as relações espaciais, assim, são diferentes, né? E vai dizer como que as pessoas vivem. E isso vai ser diferente de onde você tá, né? Então, só o fato de você trocar, e não necessariamente de trocar de país, mas de trocar de país talvez seja um choque muito maior. Porque troca desde idioma, comida, tudo, assim. Mas acho que essa troca de ambiente te permite visualizar tudo que tem de diferente no mundo, né? Você abre a janela e vê efetivamente, assim. E pode, se quiser, aprender muito com isso e absorver muita coisa, assim, e criar coisas, recriar coisas, se reinventar. É o maior benefício, do meu ponto de vista, foi o quanto eu pude me reinventar enquanto pessoa e o quanto eu tento propor isso para os ragazzi que querem reconhecer a cidadania italiana. É pensar o quanto o reconhecimento pode ser um instrumento de reinvenção gigantesco, assim, que você pode sim viver de uma outra forma. E isso eu não tinha. Tipo, eu não tinha essa ideia antes de fazer o meu Erasmus, assim. Sim, tem uma frase que é de um escritor que eu gosto muito, italiano, se chama Italo Calvino, fica a dica para quem está procurando literatura italiana. Já me deram medo dele, e ele é muito bom, é um dos autores mais grandes da literatura italiana contemporânea. E ele tem uma frase que diz: camminare implica que a cada passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e que qualcosa cambia em nós, né? Cada passo que a gente faz, alguma coisa muda e alguma coisa muda em nós também. E é isso, é uma relação, né? A gente vive de relações com as pessoas, com os lugares, e essa relação é sempre mútua. E ela sempre pode estar mudando e construindo coisas novas, se você se permitir, obviamente. Sim, eu vejo um pouco ou viajar ou morar fora, que seja para reconhecer uma cidadania, que seja para estudar num outro lugar, como isso. É uma relação nova que a gente descobre com um lugar e é mútua, então vai ter uma mudança recíproca. E essa mudança pode ser muito interessante e muito transformadora, mesmo que depois a gente escolha não ficar no lugar, né? É uma transformação recíproca e um pouco a ideia do projeto foi isso, tipo, partiu de uma caminhada minha e o que a gente afinal tenta proporcionar é uma caminhada, porém uma caminhada atenta, uma caminhada em que você pensa onde você está, o que tem ao redor e tenta se relacionar
está ao teu redor, mesmo para depois concluir que não é o lugar em que você quer ficar. Isso. Mas está presente, sim. Exato. Eu gostei muito da ideia do seu projeto. Eu acredito, né, muito nessa ideia do quanto o reconhecimento, principalmente em história italiana, no meu ponto de vista, é a forma mais divertida e mais interessante de você reconhecer. Tem outras, óbvio, você pode reconhecer no judicial, racionalmente pode ser super interessante para algumas famílias, racionalmente reconhecer no consulado pode ser super interessante para outros casos, mas a forma mais engrandecedora, do meu ponto de vista, é reconhecer em solo italiano. Eu reconheci minha cidadania em solo italiano, porque se você estiver aberto, quanto você consegue crescer e aprender, vivenciando uma outra realidade, vivenciando uma realidade que tem que ver com a sua origem, eu acho isso incrível. E eu gostei muito da ideia do projeto quando eu entendi que era isso que você queria trazer, o quanto as pessoas perdem só pensando na burocracia. Assim, óbvio que tem o seu valor, eu sou geógrafo, seria perfeito se o mundo não tivesse fronteiras, não gosto de fronteiras, trabalho para eliminar, de certa forma, essas barreiras aí, mas, me perdi. Isso que é bom, eu tava tanto no Tem que fazer uma pausa, né? A gente aproveita pra trocar aqui. Agora eu vou lembrar, eu tenho um próximo carro pra lembrar. No, non ti preoccupare. Passo mai da qui, ma oggi non potevo passare. Ma come? Non ci passi adesso che ci vedo che non ci... Scusa, no, non ci passo mai. Tutto bene. Non ci passa mai, io ti São os amores. Eu sarò qua, farò il controllo da voi qua, na próxima volta. Come? Faremo un controllo da lei. Na próxima volta. Esatto. E tá filmando, né? Pode filmar, Tá, pode tá deixar enquadrado, sempre certinho. filmando, tá ótimo, isso daí vai servir. Muito! Eu me perdi, mas agora eu lembrei. E o que que acontece? Eu gostei muito da ideia do projeto porque foi de não reduzir o próprio reconhecimento à parte burocrática, e sim mostrar o quanto ele pode te oferecer enquanto instrumento de transformação pessoal. Eu reconheci minha cidadania italiana num momento bem delicado da minha vida. Eu estava passando por uma posição depressiva, longos 3 anos, assim. Falo sobre isso num outro vídeo no YouTube. Hoje eu falo de forma mais aberta sobre isso, mas o reconhecimento para mim foi como um instrumento de reinvenção, de me achar quem era na fila do pão, e porque eu já sabia do potencial que viajar tinha, do quanto eu crescia viajando, me confrontando com outras formas de viver o mundo, porque eu tinha feito meu intercâmbio de estudo antes, e que foi o baque maior, assim, que eu falei, caralho, dá pra viver de um outro jeito que é diferente de São Paulo. E eu achei que só dava pra viver daquele jeito. E aí quando eu descobri que dava pra viver de outro jeito, que o outro jeito era melhor, no caso, no sul da Espanha eu achei melhor do que o jeito que eu morava em São Paulo, me transformou muito. E enquanto estava passando por esse processo bem delicado na minha vida, eu decidi reconhecer a minha cidadania italiana. Foi exatamente no meio disso tudo, me utilizei como instrumento de reinvenção, me utilizei da viagem, tinha todo um propósito por trás. Então, tentar trazer isso para os ragazzi que querem reconhecer a cidadania italiana, para mim é a melhor forma. Assim. Por isso que eu gostei muito da ideia do seu trabalho, de tentar juntar esses dois mundos, que normalmente não se junta muito, ou se reduz, né? Tentando pensar só uma coisa. Ou eu só vou viajar, ou eu só vou reconhecer a minha cidadania, ou muitas vezes só vou viajar como full turista, que é tipo, vou num esquema savana, tiro foto, como tudo igual e volto para casa, assim. E eu não acho interessante, não que não possa, não que isso não seja legal para algumas pessoas, tá tudo bem, mas você reduz o que a experiência pode te oferecer. E acho que trazer essa riqueza da experiência, de estar fora do seu lugar, de se colocar em outro lugar, é onde você consegue ganhar até muito mais do que o próprio reconhecimento se bobear, porque é onde você vai ressignificar muita coisa. O próprio Eric, no episódio do Eric, que é o assistente de câmera de hoje, ele falou sobre isso. Eu, pelo menos, entendi isso nas entrelinhas ali, o quanto foi bom pra ele entender algumas coisas sobre a própria vida que ele estava levando. E eu acho isso extremamente interessante, porque de fato teve resultado. Sim, sim, sim. Para reconhecer a cidadania na Itália, obrigatoriamente vai ter que passar um tempo longo, não é comum, uma grande oportunidade, eu acho, colocar isso num plano maior, no sentido mesmo só passar 3, 4, 5 meses num outro lugar, num outro país, lugar, é uma oportunidade muito grande. Sim. Eu acho que é um tempo em que pode-se ficar no próprio esquema, fazendo exatamente o que você fazia na sua casa. Sim. E eu acho que muitos fazem, e não é um julgamento. Só Sim, que não é um problema. Pessoalmente, claro, eu parti de algo muito pessoal, que foi voltar para cá sentindo quão rico
tinha sido estar fora da minha realidade, me dar a possibilidade de descobrir novas coisas, de ver outros olhares e também de ter, sabe, um espaço confortável até para eu repensar e experimentar novas coisas de mim. Então, conversas trocadas, novas palavras, novos sabores, novas perspectivas, tendo repensado algumas formas de viver. Enriquecido o seu vocabulário de vida, sei lá. Exatamente. Sim. Talvez, eu ia usar a palavra culto, mas não é legal, tipo, mas acho que enriquecido no sentido Sim, com de um vivências. vocabulário mais amplo em todos os sentidos, de lugares, de palavras, de sabores, de pessoas que cruzaram o teu caminho. E eu acho que é uma dinâmica mágica, tipo, viajar é mágico até porque... Temos mais um carro? Sim. Tchau. Agora eu vou contar uma história sobre essa cara que acabou de passar. Pode passar. Já que é o Eu meu vi. bairro. Então, ela Fofoqueira. era o... Agora tá bem, e é aposentado, mas na época ela era uma... tipo, era um desses que abria, fazia pequenos roubos, né? Mas é genial, ela abria as portas muito bem e eu esquecia sempre as chaves de casa quando voltava da escola, então pedia pra ele abrir a porta da minha casa. Caraca, genial. Tu tem que fazer. Esqueci a chave hoje. Exato. Eu chamava ele. Exatamente. Melhor que chaveiro. Ué, tipo, o chaveiro grátis. O chaveiro ia te cobrar. Essa era a demonstração. O chaveiro ia te cobrar 100 euros pra fazer isso. Essa era a demonstração que, se ela quisesse, teria aberto. Então é melhor fazer um pacto do que você. É melhor fazer amizade. Exatamente, Sim. é melhor fazer amizade do que abrir a tua porta quando você não quer. Não, é uma boa estratégia. Bom, Genial. voltando. Mas é isso, eu acho que tipo, tem uma certa, quando você tá viajando, tá fora, a gente também é mais aberto. Sim. E isso tem um certo grau de espontaneidade também, de como as coisas acontecem, os encontros que a gente faz. Às vezes parece quase que as coisas chegam na hora certa, né? Tem Sim. essa coisa mágica de estar fora, que de repente você conversa com uma pessoa E te traz a informação que te parece que traz você precisava, assim. Exatamente, assim, um pouco como o que contava no outro episódio, Eric, da vizinha, não? Que tipo, encontrou no supermercado, é um pouco isso, tudo é novo, você tá mais aberto, tá com mais tempo à disposição e isso te abre também para ser muito mais receptivo até a coisas que não é que não existam, não necessariamente não existem na tua realidade, mas você tá menos aberto e com menos tempo e disponibilidade para saber você receber tá no corre, vamos e dizer assim. processar, exatamente. E aí você não se permite isso. E quando você tem a oportunidade de se permitir, o quanto você pode crescer e aprender e se reinventar, mesmo em coisas pequenas, assim, coisas na alimentação, coisas de jeito de fazer algumas coisas. Nossa, aprendi esse jeito de fazer que é sardo e é muito mais legal do que esse jeito aqui que eu tô acostumado, sabe? E eu acho que isso é algo incrível, assim, quando você vai aprendendo. Eu li muito Amir Klink na adolescência, que é um velejador do Brasil. Recomendo que vocês leiam. E eu li todos os livros dele, assim, li na minha adolescência. E é incrível essa ideia do quanto a viagem pode te oferecer, assim. E ele fala sobre tirar a nossa arrogância de como o mundo tem que ser e ver o mundo como ele é e como você pode aprender no mundo como ele é, vamos dizer assim. Então viajar, por exemplo, me traz muito esse senso de humildade do quanto eu aprendo, sendo melhor comigo mesmo e com o mundo, vamos dizer. E acho que a minha ideia de trabalho foi tentar juntar isso também, entender o poder que isso tem e trazer isso para os ragazzi que querem reconhecer a cidadania italiana. Tanto que quem busca só a burocracia pela burocracia, óbvio que eu ajudo, tenho guia, tenho meu programa de acompanhamento, vai funcionar para muita gente, vai, tem a consultoria, tem a assessoria, posso ajudar, mas em geral, na linguagem de comunicação, as pessoas que chegam até mim são as pessoas que entendem isso, ou que querem no mínimo estão abertas a entender isso, porque eu tento trazer isso a todo momento, o quanto
você pode tirar proveito dessa carta na sua origem que você tem, né? Que é reconhecer a sua cidadania. E aí, por isso que gostei muito da sua proposta e hoje trabalho com você. E tem muito que ver com a minha história também, né? Tipo, a minha ressignificação enquanto pessoa, a minha história de poder ter estudado fora e de poder ter visto uma outra forma de viver que não a paulistana e que era a única que eu tinha até então. Que isso é curioso porque eu achava o máximo morar em São Paulo. Não que eu adoro, tem muita coisa incrível em São Paulo. De verdade mesmo, sinto falta. Um longo prazo para morar, não sei se encaixa mais. Mas eu adoro muitas coisas, mas quando eu fui morar fora pela primeira vez, eu fui com a bagagem, com o livrinho debaixo do braço. Nossa, é incrível! Assim, e comecei a ver outras coisas que eram mais incríveis ainda, tipo, que eram diferentes, que tinham muito mais sentido pro Rafael que queria ser, não pro Rafael que já era, assim. E aí viver no sul da Espanha me propiciou, tipo, ter essa nova janela, né? Eu abri uma janela que eu nem via que tinha na minha casa, assim. Tipo, eu abri uma janela e falei, caralho, essa janela aqui. Porque eu só olhava pra essa daqui. Então eu abri a janela de trás e vi, nossa, é mais bonito, assim, tipo, é diferente no mínimo. E aí fui me confrontando, e uma história muito legal que eu falo pra todo mundo, eu acho que cabe nessa conversa, é eu numa conversa de bar, em frente à faculdade, todo mundo já fez isso, façam mais, tipo, são, como é o nome, enriquecedoras. Uma sevilhana, ela que fez um intercâmbio no sul da Espanha, em Sevilha, na cidade de Sevilha. A gente estava falando sobre as diferenças e tal, e eu contando como que era o modo de vida em São Paulo. CLT, 44 horas de trabalho, 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para voltar, e não sei o quê. E o happy hour, tipo, só relatando que de fato é para tipo 80%, 90% das pessoas. Talvez até você se encaixe nisso, eu me encaixava. E aí, ela olhando para mim meio que incrédula de eu contar as coisas, eu contando de certa forma empolgado, porque era a minha realidade. Ela falou assim, então vocês não desfrutam? E eu tipo, acho que não, porque tipo, eu não usava essa palavra, eu nunca tinha escutado a palavra desfrutar até então em São Paulo. Eu não sei se o Eric tipo, tinha desfrutar no vocabulário. Passei a escutar quando eu fui pra Espanha também. Vocês, tipo, então assim, me comentem, tipo, vocês já escutaram a palavra desfrutar no dia a dia? Vocês usam a palavra desfrutar, desfrute, tipo, no seu dia a dia? Eu não usava em São Paulo, assim, e aí ter esse choque, ainda mais com essa palavra, e eu falei, caralho, acho que não. E por que ela falou isso? Porque no sul da Espanha, a forma a qual eles vivem, valoriza muito isso, desfrutar o momento, desfrutar a comida, desfrutar a conversa, desfrutar a vida. Você trabalha para viver, você não vive para trabalhar. A filosofia de vida deles é diferente. E isso me ensinou muito, assim. E aí que eu fui mordido pelo tipo, caralho, eu quero viver de outro jeito e se pá, morar aqui. Entendeu? Porque aqui eu descobri que eu gosto. Outros lugares posso gostar, ainda não provei e quero provar, quero continuar mudando. Isso é muito interessante, o quanto você pode aprender, e no meu caso, o quanto eu aprendi com essa oportunidade que eu tive. E o reconhecimento é isso, né? Uma oportunidade de você mudar, uma oportunidade de ter esse câmbio, de ter essa mudança. Sair é muito conectado, às vezes, com sair para um lugar melhor e com a desvalorização do lugar do qual você vem. Eu acho que não necessariamente eu acho que hoje eu vejo as duas janelas e eu vejo que eu tenho muita coisa que eu tenho de São Paulo que eu gosto, tipo, eu trouxe e trago pro meu caráter, pra minha identidade. Porém, eu vi uma outra janela e aí eu peguei o que eu acho mais interessante daqui. Sim, por exemplo, o desfrutar. Hoje eu desfruto mais. Entendeu? E às vezes me pego mais desse lado aqui, entendeu? Que nem um maluco vivendo assim, sem desfrutar. E eu acho que assim, estar numa realidade que não é a tua, às vezes, pra mim, isso funciona muito. Pode ajudar também a ver de uma outra forma, a revalorizar, a ressignificar coisas que são da cultura na qual você nasceu e cresceu. Eu acho que estar fora também, de alguma forma, nos obriga ou nos induz a nos fazer perguntas sobre quem eu sou, quem eu carrego e como me apresento aos outros. E, por exemplo, para mim, teve muito isso. Como eu me relaciono aos outros, né? Para me apresentar, para explicar quem eu sou. E isso quase sempre é através de coisas que fazem parte do contexto no qual eu vivi, né? Como boa italiana, cada vez que me apresento a alguém, uma das coisas que é mais fácil é cozinhar, por exemplo. Isso diz, né, da minha história familiar, do lugar do qual vim. Então, é um diálogo que não necessariamente tem essa questão de melhor ou pior, de considerar o lugar que você está deixando como uma realidade pior, mas ao contrário, eu acho que é uma grande chacoalhada que pode te fazer repensar até de um jeito mais positivo em algumas coisas do lugar do qual você vem. Para mim isso aconteceu muito. É isso que eu sinto muita falta de muitas coisas no Brasil, em São Paulo inclusive, porque me fez inclusive ver o que eu sinto falta, o que eu gosto.
Enquanto eu tava lá, eu talvez não tinha tão claro do quanto eu gostava disso, de algumas coisas pequenas, assim. O boteco com balcão de alumínio, eu gosto, tipo. É uma singularidade que, tipo, eu gosto. Que faz parte da minha história, tipo. Não, são coisas pequenas, mas porque o balcão de alumínio tem um monte de coisa, né? O ambiente, o lugar, o copo americano, tipo, tem coisas que envolvem isso. E me fez ver o quanto eu sinto falta. Tchau. E eu acho que é muito isso, assim. Se confrontar com diferentes realidades, diferentes modos de viver, de socializar, de locais, cidades, não estou falando de país necessariamente, você pode estar sempre aprendendo, né? Sempre estar vendo janelas diferentes e coisas diferentes. Eu acho que para mim isso é a mágica maior, assim, de viajar, a mágica de morar fora, a mágica de quebrar fronteiras, tipo, no meu ponto de vista. E eu acho que todas as oportunidades, voltando à cidadania, para quebrar essas fronteiras são boas oportunidades. Pode ser a cidadania para quem tem essa oportunidade, pode ser um período de estudo, pode ser, eu acho que tudo é aproveitável dentro dessa lógica, mas no geral fazer faz muito bem, pelo menos para mim fez, eu acho que para você também, eu acho que todo mundo chegando com esse intuito, chegando já com essa predisposição mental, vai conseguir encontrar isso. Retomando o que eu falei, no American Clinic ele fala de quebrar essa arrogância que a gente tem perante o mundo, assim, tipo, a gente tem muito uma visão, não sei se a palavra é arrogante, talvez seja de mundo, e quando você baixa um pouco essa arrogância e está aberto, você pode, tipo, aprender muito, pode crescer muito. Eu acho que é muito isso, cada vez ver roupas diferentes e coisas diferentes que você pode agregar no seu caráter. E o reconhecimento definitivamente vai abrir mais portas, né? Vamos dizer assim. Vai te facilitar portas, te facilitar oportunidades. E também você está se tornando cidadão de um lugar, então eu acho. E por isso que eu gosto e advoco pelo reconhecimento em solo italiano. Óbvio que para quem pode, e se for mais racional, enfim, vai ter poréns, que é algo que eu converso às vezes nas consultorias, que é o mais legal, mas racionalmente não é interessante para o seu caso, assim, para sua família. Mas eu acho que eu ter reconhecido, né, em solo italiano e tendo uma criação italiana que eu nem me dava conta do quão italiano era, e a maioria das famílias brasileiras que são formadas por ítalos descendentes, eles nem se dão conta do quanto de influência italiana eles têm no dia a dia deles, porque eles não viveram de fato na Itália, ou no mínimo na região que os seus antepassados vieram, assim. E aí você consegue, como eu vivi, tive a experiência de viver em solo italiano, eu aprendi o quanto da minha família, da minha criação, dos meus costumes e do meu jeito de ser, tava aqui, assim. Então eu tive um senso identitário, deu uma noção maior de quem eu era na fila do pão, incrivelmente, assim. E me fez gostar muito da Itália, assim. Agora é um caminhão, agora é mais complicado. Oi, contenitore. Você viu que os caminhões de lixo são comprados na Inglaterra? Tem a guia. E tem a gralha aqui. Eles são a prefeitura de Cagliari comprou na Inglaterra. Então... E os caras dirigem tudo lá direito. Exato. E tipo, a gralha daqui, não é? Que é tipo uma empresa gigantesca de caminhão. Mas é que devia ter algum desconto. Devia estar barato, tá? Alguma coisa, algum imposto, alguma coisa. Porque a maquininha que ele aperta pra fazer assim, né? É do mesmo lado que ele desce. Eu vi outra vez. Sim. O cara desce do lado do passageiro, aí a maquininha que recolhe o contentor e joga o lixo é do mesmo lado ali. Então é até uma vantagem, né? Porque o cara precisa dar a volta. Ah, tá, entendi. Já sai, já operacionaliza. Acho que essa questão de me trouxe um senso identitário muito maior, assim, da minha criação, da minha origem, da minha família, da minha avó, da minha bisavó, assim, que foi quem eu conheci. Eu conheci minha bisavó italiana, meu bisavô faleceu antes de eu nascer, mas eu vi muitas histórias e eu vejo ainda muitos costumes italianos. Eu viver de fato em solo italiano me fez dar conta do quanto a minha origem tinha esses traços, e eu achava que não. Que é um pouco assim, o Brasil é um país recente. O brasileiro, você, é uma criação social, tipo, você é um fruto, né, de histórico, político, social, etc. E existiu uma migração gigantesca de italianos, né, para o Brasil, de 1890 a 1920, não sei que século que é, 18, 19, 20, não sei. 20. Século 20.
Foi tipo antes da Primeira Guerra Mundial, talvez um pouco depois. Entre 19 e 20, entre 1800 e 1900. Isso, ó, ótimo. Final de 1800, começo de 1900, ó. Ali, ó, nessa área ali, ó. E era o Brasil, era um país extremamente recente. Teve um boom populacional, se você cruza os dados, assim, no Brasil. E aí o que acontece? Muitos traços do brasileiro tem que ver com o italiano, e a gente nem se dá conta, só para pensar o quanto se come pasta no Brasil, o quanto se come pizza, o quanto se fala expressando assim, o quanto nas famílias de italianos, de ítalos descendentes, o cômodo mais importante da sua casa, eu aposto que seja a cozinha. Comenta aí se não é a cozinha, porque é onde acontecem as coisas e muitas das famílias italianas, assim, é o ponto central. E isso eu nunca me dei conta. Eu só me dei conta quando eu saí e vi e pude, tipo, fazer esse elo, assim. Então me trouxe inclusive um vínculo com o território italiano que eu jamais tinha antes. E eu só tive porque eu vivenciei de fato isso. E gosto muito, adoro a Itália. Sim, e eu acho que é uma oportunidade também para se reconectar com uma raiz, com traços culturais que fazem parte da tua criação, que fizeram parte da tua criação, que estão na tua história familiar, e trazer ao mesmo tempo, revivenciar o que é a Itália hoje, porque claro, a migração italiana no Brasil tem a ver com uma época específica. Ficou movimentado. Ah, não, ele vai virar. Opa! Foi o Opa! Virou. Pronto, a migração italiana para o Brasil, como a gente falou, vai da unificação da Itália do 1861 até pouco depois da Segunda Guerra Mundial, até os anos 50 do 900. Sim, então é uma depois da Segunda migração Guerra até... de uma Itália completamente diferente do que é a Itália agora. Então eu acho que também tem essa oportunidade, né, de desse equilíbrio entre se reconectar com uma raiz, com traços culturais que com certeza fazem parte ainda da cultura atual, e descobrir a Itália pelo que é hoje, né, que é um país obviamente completamente diferente da época da imigração. Dar uma cara real e não uma cara estereotipada. Isso acho muito interessante também desse processo. Ir além, claro, entender quanto algumas coisas são reais e quanto algumas coisas também são estereotipos. Ir além do mamma mia, ma que bello, pizza, pasta e vinho. Não, tem uma conversa que a gente já falou sobre regionalismos italianos. Quantas Itálias tem dentro da Itália? Claro, exato. Já falou sobre isso, tem no YouTube também. Fuça aí que tem. Descer nesse nível também de entender a Itália na sua diversidade, porque é um território pequeno, eu sei que em relação ao Brasil é realmente um território minúsculo, mas é um território muito diverso do norte para o sul. Então, digamos, começar a ir para baixo de uma camada mais superficial. Eu acho que tem um impulso muito interessante, um motor que é essa ligação com o país. Mas é isso, tipo, acho que é um input muito bom para entrar em contato e também para ir mais a fundo, para descobrir que tem mais além dessa camada superficial, como em todos os lugares, né? É isso. Acho que talvez seja um grandíssimo start para um novo, para um algo diferente, seja interno, seja enfim. Eu acho que é isso. Para ressignificar você, ressignificar a sua origem, ressignificar a própria Itália, para ir além dos estereotipos, assim. É incrível. Eu acho incrível. Até, eu acho que brilhou o olho eu falar assim. No seu ponto de vista, quais são os maiores desafios de tudo isso, de você se colocar num outro lugar? Para mim, os desafios sempre chegam depois de um pouquinho. Verdadeiros desafios, para mim, eu acho que isso é muito pessoal, como cada um reage. Acho que cada um tem a própria dinâmica numa nova realidade. Tem pessoas que demoram muito, por exemplo, né, fazem um processo mais lento. Eu sou muito rápida no começo, então o começo para mim é um momento mais alto, mais assim, tudo é novo, estou descobrindo tudo, então eu acho que esse primeiro momento tem, claro, tem pequenos desafios, mas que realmente para mim, no geral, são muito, muito pequenos. E o grande desafio, acho que para mim chega um pouco depois, que é, claro, também estranhar, ao mesmo tempo que eu gosto, também é estranhar ser a estrangeira, sempre, né? Eu me lembro quando eu voltei aqui que eu estava realmente com muita saudade de me sentir num lugar em que falo e as pessoas entendem que sou de aqui, né? Porque depois de 3 anos e meio eu estava há um tempo suficiente para estar bastante dentro da cultura. Também eu morei, assim, a maior parte do tempo morei com brasileiros, então
estava muito ligada à cultura de lá, me sentia muito parte, mas sempre era a italiana, Sim. a gringa, porque o teu jeito de falar automaticamente carrega um olhar com o qual as pessoas vão te perceber. Está sempre claro que você não está no teu ambiente. Por exemplo, isso às vezes era um desafio emocional que eu tinha. O idioma não foi um grande desafio para mim, foi muito rápido e também é algo que me diverte, na verdade. Sim, essa sensação que você falou foi um ponto tipo, importantíssimo, assim. E isso acho que ninguém fala. Do quanto, tipo, óbvio, vai ter mudanças, vai ter coisas novas, vai ter coisas muito boas, vai ter coisas ruins, seja alimentação, a saudade da família, mas isso talvez pega mais fundo, que é a questão de você sempre ser visto como diferente e, dependendo do local onde você vai estar, você vai ser visto como mais diferente, até excluído, ou só ser diferente, e vai ter sempre talvez esse ponto de incômodo, que pode ser maior ou menor dependendo do lugar que você vai, do quanto eles vão te abraçar ou não, vamos dizer assim. Mas definitivamente é um grande incômodo, que é um dos incômodos que eu tenho hoje, morando na Catalunha. Sim. Eu e a Bini, a gente tem muito isso. Porque falta, e isso é algo que tipo, a gente põe na balança, tá tudo bem, tem muitos prós e tem alguns contras, e esse é um dos contras definitivamente. Sim. Assim. Sim, cada um tem a sua resposta. Eu nunca, quando estava no Brasil, eu nunca frequentei a comunidade italiana do lugar que eu vivia. Eu tentei evitar o mais possível isso, então eu realmente morava, trabalhava, claro, falava italiano no meu trabalho, porque o meu trabalho é ensinar italiano, mas saindo do trabalho, em nenhum momento eu estava dentro de uma comunidade italiana, falava o meu idioma, então isso foi muito bom, me permitiu também me conectar muito bem com o lugar em que eu estava, mas também, claro, chega um ponto em que tem essa saudade de se sentir num ambiente mas em que você é de lá, é o teu ambiente, você sabe como se comportar, como falar, é percebido como uma pessoa de lá, então também acho que isso é sutil, a identidade mas... se fundou ali, vamos dizer Sim. assim. Você enquanto indivíduo se fundou e se criou em um lugar, né? Se confrontar com outros, sim, você vai crescer e vai aprender muito do meu ponto de vista, que é o que a gente estava falando, mas sempre vai ter esse traço de que, sei lá, 80% do seu caráter tá na sua origem, na sua criação, etc., na sua formação, assim, inicial. Sim, depois acho que os desafios não são necessariamente os mesmos para cada lugar. Acho que cada lugar tem as suas questões, os seus pontos desafiadores, né? Isso, é. Claro que com certeza a Itália é um país que tem uma burocracia muito complexa, não só para os estrangeiros, para nós mesmos. Sim. Então, acho que isso é um desafio de morar na Itália, repito, para os mesmos italianos. E claro, você porque você lida... não nasceu lidando com essa burocracia, então não faz parte do seu... Mas mesmo assim nasceu. Sim, Isso exato. Te garanto que é algo que É não passa mesmo. Depois de 33 anos, não passa. Algumas coisas são absurdas, ragazzi. Vocês vão aprender se vocês forem morar fora, se morarem na Espanha e na Itália, os perrengues burocráticos estão garantidos. Não, total. Se você se arrepende. Absolutamente não. É algo que faria, sinceramente, tudo de novo. Daria o caminho de volta. Sim, eu não me arrependo nem um pouco também, assim. Nem um pouco. E aí é curioso que foi um movimento que eu comecei com 18 anos. Tipo, eu podia tirar a carta ou, tipo, viajar. Falou, tipo... Porque até então a minha criação foi muito de não viajar, de estar próximo da família, etc. E aí ter esse movimento e foi daí que começou tudo. Foi a primeira viagem, tipo, me abriu, eu comecei a ver outras janelas que eu não via. E cresci de uma forma e hoje, até hoje, me utilizo dessa forma de crescimento pessoal, da viagem, do estar em diferentes locais, do me confrontar culturalmente, enquanto desenvolvimento pessoal, assim. Poderia me desenvolver pessoalmente com outras coisas, me desenvolvo acho que com outras coisas também, mas me descobri e me utilizo dessa ferramental de viajar e de morar fora e de vivenciar outras realidades, assim, para crescer, e definitivamente não me arrependo, assim. Se vocês têm ideia de morar fora, se vocês estão vendo esse vídeo, se vocês querem reconhecer a cidadania italiana de vocês, se você definitivamente pensa nisso, eu sou a pior pessoa para você conversar, porque eu sou a pessoa que vai te incentivar. A Ludo falou das frases, acho que são a base da estrutura da ITA, da ideia da ITA Imersão Cultural. Eu acho que uma das que inspiram a italiana nel mundo é sonhe grande, ragazzi. Dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, a minha ideia é sonhe grande, tipo, então se você tem essa ideia, definitivamente eu sou a pior pessoa para conversar, porque você é aquele diabinho que vai ficar te estimulando
no meu ponto de vista, positivamente, porque você tem muito a crescer com isso, ou pelo menos é o que eu acredito, né? Quanto você pode crescer com isso, que é o que a gente tá falando aqui há um tempão. Outra coisa que eu queria te perguntar, essa é boa. O que você diria pra Ludovica Lado de 10 anos atrás? Essa é dessas perguntas que eu ando. É brava! Ou não, né? Enfim. Mas, na verdade, Ludovica Lado de 10 anos atrás tava, acho Onde que você indo tava? a primeira vez para o Brasil. Por isso que eu botei 10 anos. Acabando Erasmus e indo pela primeira vez para o Brasil. Então, hoje em dia, segue aí. Me arrependo, claro, teve momentos melhores, piores, mas não me arrependo, acho que foi um caminho muito bom até aqui, muito enriquecedor. Fui quando senti que tinha que ir e voltei também quando senti que queria voltar. Acho que eu diria tá fazendo certo. Vai que vai. E acho que para mim sair também, fazer a experiência no Brasil foi muito instintivo. Tipo, senti num certo momento que era o que tinha que fazer, que era sair de casa e começar a fazer algumas experiências. E as coisas foram aparecendo, não foi algo planejado, como eu falei antes, não planejava Sim. morar no Brasil 3 anos e meio. Sim. Então acho que foi muito instintivo, Estar aberta muito aí. seguir, exato, as coisas que iam aparecendo e nesse momento faziam sentido. E eu acho que eu estar presente a mim mesma, as minhas sensações, me ajudou muito a saber fazer essas escolhas e a ter coragem de fazer essa escolha. Então, acho que eu diria, tá tudo bem, vai lá. Ragazzi, eu não sei se vocês tiraram proveito, eu tirei proveito dessa conversa, eu sempre tiro proveito das conversas com a Ludo. Tem um monte de conversas com a Ludo no YouTube, convido vocês a assistirem todas, literalmente todas são muito boas. Esse é um dos episódios do podcast Italiano del Mundo, onde a gente fala sobre cidadania italiana, vida na Europa e tudo que isso envolve, que eu acho que foi um pouco do que a gente falou hoje. E aí a ideia é falar de forma sincera e divertida, na medida do possível. Acho que foi divertido, pra mim foi divertidíssimo. Sobre tudo isso. Então, me diga se você tirou proveito, porque parece que não é, mas é colaborativo esse podcast. Quanto mais vocês comentam, me dão feedback. Achei que ia vir um carro na contramão nesse momento. Faz eco nessas ruazinhas, assim, eu olhei pra trás e falei, caralho. Me digam o que vocês tiraram de proveito, o que vocês sugerem de temas, de ideias, de conversa sobre essas temáticas de reconhecimento da cidadania italiana, morar fora, viver na Europa. Então vocês fiquem à vontade para comentar, porque é colaborativo, eu preciso dessas informações para poder estar fazendo outros episódios. Vou responder todos os comentários e tem alguma coisa para complementar? Como que as pessoas te acham? Itemersão Cultural, itemersãocultural.com ou Itemersão Cultural no Instagram. Vai ter tudo aqui na descrição do vídeo, então vocês podem olhar. Essa pessoa incrível estará acessível a vocês. Um piacere, ragazzi. Qui da Villanova e tutto. No, a gente vai comer zeppole. Zeppole? Zeppole, Que Zeppole? Zeppole agora descobre. Ah! Ela é muito boa, ragazzi, ela é muito boa. Se vocês querem alguém, enfim, escutem as conversas com ela é muito boa em fazer marketing culinário, assim. Ela fala das coisas que você fala, meu Deus, eu quero comer isso, é a melhor coisa do mundo. Assim, eu não nego uma apresentação culinária que você faz, eu nego, assim, porque ela fala de uma forma que eu falo, meu Deus, isso deve ser divino. Assim, sei lá, é pão com manteiga, mas é muito bom pelo marketing. Enfim, ragazzi, vejam os outros episódios, comentem com o que vocês têm de sugestão, o que vocês acharam dessa conversa aí, que foi sincera. Espero que vocês tenham gostado dessa sinceridade e bacio, ci vediamo. Ciao, ci vediamo. No próximo episódio. Tem mais, vários. Vamos tirar agora isso definitivamente antes que venha outro carro. Amém. Sì, va bene. Grazie. Que é? È un dolce tipico di carnaval, praticamente un fritto com zeppole. Zeppole. Aqui, na minha opinião, são das melhores de Cagliari.
Quem sou eu pra discutir com a Carly eleitoral? Exato, bravo. Exato. Exato, é vero.